Bom dia, pessoal! Vamos começar a nossa aula? Hoje é dia 7 de julho. Nós vamos continuar na apostila do grupo 4. Peguem a apostila de vocês e abram, por gentileza, na página 62. Coloca a data lá no cantinho da página 62, hoje é dia 7. Hoje nós vamos falar sobre finalidades discursivas. Mas, professor, o que seria finalidades discursivas? O que seria o significado da palavra finalidade? A finalidade é algo que a gente faz quando a gente tem uma intenção, quando a gente tem um objetivo e a gente espera que dê certo no final. Discursivas, nós estamos falando sobre os textos, tá? Então, todos os gêneros textuais têm uma característica e eles têm uma finalidade. Existem diferentes tipos de textos e suas finalidades variam claramente de um para outro. Vocês já aprenderam esse ano vários tipos de textos. Vamos relembrar os gêneros textuais estudados até hoje? A palavra gêneros significa tipos. Então, eu poderia falar para vocês gêneros textuais ou tipos de textos. Esse ano, nós lemos vários gêneros textuais. Poema. Vocês lembram do poema do Nascimento do Queijo? Lembram das características do poema, dos recursos utilizados pelos poetas? Lembram, né? As rimas, os ritmos, os recursos sonoros. Nós também estudamos esse ano o conto. Nós lemos o conto do Presente para o Rei, nós lemos o conto do Sol e a Lua. Então, quais são as características do conto? Tem rima? Não. Tem ritmo? Não. Quais são as características do conto? Tem que ter personagens, espaço, foco narrativo, tempo. Lembraram? Também aprendemos textos de divulgação científica. Aqueles textos onde as pessoas precisam ter um olhar, observar. A partir de uma ideia, ela vai fazer uma pesquisa, né? E observar quais são as semelhanças, as características e o que poderia ser feito. Lembram daquele texto que nós estudamos sobre o número de horas que as crianças dormem? E será que isso influencia no cansaço que as crianças têm de manhã? Aí o pesquisador elaborou até um gráfico, uma tabela. Lembram desse texto? E temos também, que nós aprendemos esse ano, a biografia da Marie, que vocês fizeram vários textos, né? Cada um pesquisou uma biografia de uma cientista famosa, lembram? Autobiografia, que é a história da nossa própria vida. Aprendemos receitas. Nós vamos aprender também cartas, notícias, tirinhas. Então, eu elenquei para vocês vários gêneros textuais. Tá? Lembrando que nós vamos aprender que cada texto tem uma finalidade. Agora, a tia gostaria que vocês pegassem a apostila lá na página 62. E nós vamos começar fazendo a leitura. Diferentes finalidades discursivas. Vamos lá? Os textos não mudam apenas na forma de serem construídos, mas também de acordo com o objetivo que apresentam. Então, nós sabemos que cada texto tem uma estrutura.
ok? Então, que eles mudam na maneira de serem construídos. E também eles mudam com o objetivo que eles apresentam. Continuando o texto. Uma notícia, por exemplo, serve para informar. Já o objetivo de uma tirinha pode ser gerar humor. Uma poesia pode ter o intuito de emocionar e as regras de um jogo, o de instruir. Leia agora uma reportagem, outro tipo de texto, cujo objetivo é, além de informar, fazer refletir. Então vamos começar a leitura? Lembrando que esse texto é uma reportagem e ele foi publicado na revista Crescer, pela jornalista Fernanda Montano. 4 coisas que seu filho aprende com as mudanças. Mudanças sempre mexem com a gente. Não seria diferente com nossos filhos. Eles se apegam aos ambientes que frequentam, às pessoas com as quais convivem, e quando tudo isso se modifica, ficam apreensivos. Por mais difícil que pareça, tirar a criança da zona de conforto pode ser vantajoso para o crescimento e o desenvolvimento dela. Saiba o que seu filho pode aprender em momentos de mudança. Número 1. Desenvolve atenção, disciplina, organização e capacidade de refletir. 2. Entende que a vida não é fixa e que podemos ser felizes em diferentes situações, já que a felicidade está dentro de nós. 3. Aprende a ter mais autonomia, iniciativa e força de vontade para lidar com situações novas. 4. Enxerga os desafios de maneira madura e com estabilidade emocional para encontrar sempre o lado positivo das situações. No futuro, enfrentará de forma mais saudável situações como mudança de emprego, de relacionamento e de casa. Então, qual é a mensagem do texto? O que essa reportagem ela quer mostrar? Que muitas vezes as crianças elas aprendem muito com as mudanças, né? Tem pai, mãe que tem dificuldade em aceitar que o filho vai ficar muito tempo, né, em um determinado lugar, numa festa, ou até na escola mesmo. Só que essa mudança, né, ela só vai trazer benefícios para a criança, tá? Então ela vai se desenvolver melhor, ela vai conseguir no futuro ter menos dificuldade em lidar com uma mudança de emprego, né, uma mudança de casa, de relacionamento. Então, muitas vezes, tirar a criança da zona de conforto e colocar ela em um outro ambiente pode trazer muitas vantagens, ok? Agora nós vamos fazer as atividades. Primeiro exercício, analisando a frase, saiba que seu filho pode aprender em momentos de mudança, responda. Quem pode aprender em momentos de mudança? Vamos analisar a frase, crianças. Saiba o que seu filho pode aprender em momentos de mudança. E responda, quem pode aprender em momentos de mudança? A resposta já está na pergunta. 2. No texto, 4 coisas que seu filho aprende com as mudanças. Qual das 4 mudanças você considera mais importante para a vida de uma criança? Por quê? Essa número 2, a resposta é pessoal, tá? Número 3, nós temos uma tirinha. Olha que legal essa atividade. Você acha que as pessoas mudam de verdade? Claro que sim. Eu sinto que mudei bastante desde o ano passado. Eu quis dizer para melhor. Tanto a reportagem lida quanto a tirinha falam sobre mudanças. Quanto aos objetivos, porém, fica claro que eles são diferentes. Qual é o objetivo da tirinha?
Qual é o objetivo da tirinha? Qual é a finalidade da tirinha? Vamos pensar para responder? Todos os textos têm uma finalidade. A carta tem a finalidade de conectar pessoas, a receita tem a finalidade de instruir o leitor, né, que está cozinhando, no caso, o prato, chegar na receita final e dar certo. Qual seria o objetivo, a finalidade da tirinha? B. O humor da tira é causado pela fala de Lucy no último balão. O que há de engraçado no seu comentário? O que fica subentendido em sua fala? Então, qual foi a fala da Lucy no último balão? Por que ela era engraçada? E por que ficou engraçado o seu comentário? Será que ele mudou? Será que ele não mudou? Será que ele mudou para melhor, para pior? Por que ficou engraçado? 4. Observe a imagem a seguir. Descreva o que está representado na imagem. O que vocês estão vendo nessa imagem? Será que a imagem representa alguma transformação? Qual seria a transformação? B. Qual é a relação entre a imagem apresentada e o texto? 4 coisas que seu filho aprende com as mudanças. Qual seria a relação entre essa imagem e o texto? Nós vemos na imagem uma transformação. E o texto? 4 coisas que seu filho aprende com as mudanças. Será que eles estão falando também sobre alguma transformação? Exercício de número 5. O objetivo da reportagem apresentada é o de informar, principalmente os pais, sobre a importância das mudanças para seus filhos. Tente explicar em poucas palavras qual é a importância dos textos a seguir. Qual é a importância da bula de remédio? Qual é a importância da receita? Qual é a importância da carta? Exercício de número 6. Os textos apresentam formas diferentes de se organizar e também objetivos diversos. Sobre esses objetivos, fica claro que... Então, agora vocês vão assinalar uma alternativa. Exercício de número 7. Que outro tipo de texto ou que outro gênero textual não mencionado aqui você acha que tem objetivos diferentes e quais são eles? Complete a tabela com 3. Então, esse daqui, no gênero textual, vocês vão colocar para a tia. Gênero teatral, em primeira linha. Objetivo, divertimento. Na segunda linha, gênero narrativo. Objetivo, entretenimento. E na terceira linha, gênero descritivo. Objetivo, informação. Tá? Na nossa aula ao vivo, a tia vai explicar para vocês as características dessas tipologias textuais. Tá? Agora vocês vão ler o texto A Bailarina de Degas. Tá? Vocês vão fazer a leitura lá na apostila, bem bonitinho, devagar, lendo pausadamente, olhando no vocabulário, qual o significado das palavras. Anotando do ladinho se vocês entenderam ou não, tá? Faça a leitura 2, 3 vezes. Então, vocês vão responder os exercícios de número 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ok? E nós vamos fazer a correção na nossa aula ao vivo. Eu espero todos vocês às 10 horas. Beijo!